Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o escritor Josué Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, tá bom, Rodrigo? Antes da gente entrar na parte da literatura, né, de mostrar os seus livros, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, né? Você é nascido em Jacareí mesmo? Sim, sou nascido aqui em Jacareí no ano de 1978. Fala um pouquinho sobre a sua infância, o que você lembra da Jacareí da sua infância, como é que era essa cidade aí? Então, a Jacareí da minha infância era algo muito gostoso, né? Sempre gostei de morar aqui em Jacareí. Na época, eu gostava muito de brincar um pouco na rua, então eu morava na região do Dindim ali, então eu tinha a oportunidade de fazer as brincadeiras comuns, né? Brincar de esconde-esconde, pega-pega, né? Brincava de bola também, nunca fui bom de bola, mas gostava de jogar bola na rua também. E na minha infância também eu tive a oportunidade de visitar as pessoas nas casas delas, na comunidade que eu morava ali. Então eu fazia um trabalho religioso e todos os domingos, ou alguns dias da semana, eu estava visitando e conversando com os vizinhos. Então eu tive bastante amizade com os vizinhos no bairro que eu morava, no Dindim. É uma família grande sua? Muitos irmãos, não? Não, família pequena. A minha família imediata é pequena. Então sou eu e mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E os seus pais faziam o que de profissão? Seu pai, sua mãe? O meu pai, ele era operador de máquina, trabalhou muitos anos, né, numa antiga empresa aqui, a Demac, eu já tenho um outro nome, como operador de máquina. E a minha mãe era do lar, sempre foi do lar. E também meu pai e minha mãe faziam trabalhos religiosos também, esse de visitar as pessoas também nos lares. Esse trabalho do religioso, queria que você contasse um pouquinho dele. Como é que era para você, criança, acompanhar seus pais nessas visitas? Como é que se dava isso? Então, essas visitas, no início, meus pais sempre nos ensinaram nesse caminho, né? De visitar as pessoas, eles tinham esse hábito, então nós costumávamos estar acompanhando eles nesse hábito. E eu gostava, inicialmente, de estar visitando, conversando com as pessoas, né? Eu era muito comunicativo, dava bem. Teve uma época que eu fiquei um pouco meio rebelde, não queria mais visitar, mas depois eu comecei a voltar a visitar e fazer isso com alegria. Sentia bem conversar com as pessoas. Era assim, como se fosse uma conversa de ajuda, meio que, entre aspas, psicológica, para quem ia ser visitado, estava passando por algum problema, de ajuda, assim? Mais ou menos? O objetivo dessas visitas é levar esperança para as pessoas, né? Tanto naquela época como na época de hoje, o mundo encontra com diversos problemas, diversas dificuldades, e muitas pessoas ficam desanimadas, sem uma esperança para o futuro. E nessas visitas que nós íamos de casa em casa, nós levamos uma esperança de um mundo melhor para as pessoas. Então esse era o nosso objetivo. E de que igreja que era a sua família lá? Nós éramos Testemunhos de Jeová. Ah, é Testemunhos de Jeová. E você até hoje segue esse preceito religioso? Sim, continuo sendo Testemunho de Jeová. E conta um pouquinho da sua infância. Você falou que o lado rebelde, né? Depois você foi rebelde. O Josué, adolescente, esse foi a parte rebelde da sua vida, não? Digamos sim e não ao mesmo tempo. Eu fui um pequeno rebelde, mais novinho, né? No começo, quando fui um pequeno rebelde, tipo assim, eu queria às vezes ficar descansando, meu pai me dizia, vamos acordar cedo para visitar as pessoas, então aquilo me causou um pouco de rebeldia naquela época, né? Mas depois eu entendi o porquê dessa importância de estar visitando as pessoas. Então esse foi um pouco do meu rebelde nessa época. E na adolescência foi estar bem tranquilo, né? Não cheguei a me rebelar, digamos assim. Durante um período não me rebelei mesmo, né? Sempre fui ali. Dos seus 3 irmãos, você é o mais novo ou não? Eu sou o caçula. A caçula? E os seus irmãos hoje fazem o que de profissão? A minha irmã é do lar, né? E meu irmão trabalha com lanches, que é a mesma cidade de Jacareí. E como é que foi o processo de escrever os livros? Conta um pouquinho como é que foi que começou isso. Eu sei que o primeiro deles foi porque você estava numa depressão, depois você escreveu o livro. Como é que foi isso? Exatamente. Então, o primeiro livro, né, que fala sobre a depressão, eu escrevi ele quando estava passando pelo problema da depressão, né? Então, eu estava numa depressão muito profunda e, de repente, a minha mãe trouxe uma revista para mim ler, um artigo, que falava justamente sobre esse tema, né? Como sair da depressão. Eu fui ler naquela revista, fui me aprofundando no assunto, ao mesmo tempo que eu fazia um tratamento, e veio tipo um insight, uma ideia. Vou escrever um livro sobre esse assunto para que as pessoas possam entender. Então, ao mesmo tempo ali que eu estava vivendo a depressão, eu já estava redigindo meu livro. No ano de 2000, estava começando a redigir. Então, era como se fosse mais ou menos um diário, ao mesmo tempo um relato do que estava acontecendo, e também partes de ajuda baseado na revista que eu estava lendo. E como é que você foi começando a perceber que você estava entrando num processo depressivo? Eu falo assim de sintoma. Como é que você começou a perceber? Não foi uma coisa muito fácil, Rodrigo. Primeiro,
eu sou super comunicativo, sempre fui comunicativo, sempre gostei de relacionar com pessoas, conversar. E de repente o meu mundinho foi fechando, né? Eu comecei a me isolar, não ter vontade de falar com mais ninguém, bateu uma tristeza profunda, uma falta de sentido. Por exemplo, eu gostava de conversar com as pessoas, até falo isso no meu livro, sobre religião, conversar com as pessoas. Isso não fazia mais sentido para mim naquele momento. É como se Deus não fizesse sentido, nada fazia sentido. E eu estava ali com meus 20 anos de idade, 21 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. Então eu fui me isolando, fui me fechando. Eu não sabia o que estava acontecendo, não conhecia o termo depressão, né? As pessoas não se falavam muito de depressão naquela época. E aí o que aconteceu? Eu fui me fechando, fui me isolando. A família também estava percebendo, mas não sabia o que estava acontecendo. Os amigos não sabiam o que aconteceu também. Se eu ia num evento social, sentava num cantinho lá, tinha as pessoas se relacionar, e eu ficava quietinho, não falava nada. Então, esse estreitamento foi aprisionando, né? Foi cada vez mais me deprimindo com isso. Aí chegou uma situação que eu, assim, tentei cometer algo que não deveria cometer, que pessoas que têm depressão tendem a cometer, né? Por isso que o título do meu livro fala assim, sobrevivi, né? Então, quando eu tentei um ato que levaria talvez à minha morte, e graças a Deus não levou, veio uma ideia, tipo, algum problema tem, preciso procurar ajuda, né? Aí nesse meio tempo, meus pais procuraram neurologista, alguns médicos, né, para poder ver o que estava acontecendo. Mas mesmo assim eu tive que dar um toque para eles, ó, não estou bem, está acontecendo uma coisa errada aqui, entendeu? Mas teve algum fato assim preponderante para você entrar nesse processo, ou algum trauma que você passou, que você lembre, assim, para começar a ficar desse jeito? Sim. A depressão ela pode acontecer por traumas específicos, pode ser por genética da pessoa mesmo, uma carga genética, uma predisposição, e gatilhos, né, que podem levar. Então eu pude listar ali alguns gatilhos que me levaram depois, né, ali a ter essa depressão. Né? Por exemplo, o gatilho que eu pude identificar. Eu estudava, eu era um jovem ativo, estava estudando, me formei, estava trabalhando numa empresa grande, no estágio, e não fiquei na empresa. Então, de repente, eu me vi assim, sem emprego, agora sem atividade. Estava ajudando os meus pais a comprar uma casa própria na época, orientando, correndo atrás da caixa, todos os procedimentos, e deu tudo errado, aquilo lá não aconteceu. Eu estava me preparando para tirar uma moto de carro, né? E carta de carro e moto na época. E naquela época as aulas eram pouco, não precisavam fazer tantas aulas como hoje, né? 5 aulas você já podia prestar uma prova. Então eu fui lá prestar a prova e não consegui passar no exame de moto, né? Eu derrubei a moto no dia do exame, até eu comentei isso no meu livro também. E era o terceiro do dia, tinha mais de 100 pessoas para fazer o exame, então aquilo me impactou de tal maneira, assim, né? Então eu derrubei a moto naquele dia do exame, saí de cabeça baixa ali do Avareí, onde eram feitos os exames para a moto, e comecei a chorar. Do lado, chorei e fui embora chorando. Aí ao passar pelo caminho, tinha um cemitério do Avareí, encontrei o cemitério, entrei no cemitério, procurei um túmulo lá desconhecido, e parei naquele túmulo e chorei muito naquele túmulo desconhecido, assim, sem um motivo aparente. Então aquilo era sinais que eu já estava tendo uma depressão, que eu já estava, né, assim, caminhando, né? Quer dizer, a fase não estava boa, né? Não estava boa, tudo dava errado. E você, desse começo, né, de você ficar trancado, quieto, que você que era uma pessoa comunicativa não estava mais fazendo isso, até você procurar ajuda médica, qual foi esse espaço de tempo? Foi meses ou foi, como é que foi esse espaço? Foi quase um ano de espaço. Quase um ano? Quase um ano. Então ele girou no ano 2000, tipo assim, de janeiro até setembro, né? Porque tipo assim, nesse período todo que foi acontecendo essas coisas, né? Então quando culminou numa tentativa de suicídio, porque tipo, você estava no fundo do meu poço, eu não estava achando saída para nada, não que eu quisesse cometer um suicídio, né? Mas aí, nesse período, mesmo já passando por neurologista, entrando com alguns medicamentos, né? Por exemplo, pessoas costumam usar fluoxetina para depressão, antidepressivo forte, né? 20, mas para mim o caso não adiantava, né? Depois vou tentar comentar um pouco mais sobre isso. Então, uma recuperação assim, assertiva do problema, a depressão que essa pessoa tem, foi uns 9 meses mais ou menos assim, de período. Porque daí eu imagino que você entra vai no médico, né? Passa no neurologista ou um psiquiatra que te recomenda remédio. Você falou que tomou um remédio, não adiantou muita coisa. Esse processo então é um processo meio lento para descobrir até, assim, estou com depressão, preciso me tratar, né? É isso? Isso, é mais ou menos isso. Porque, tipo assim, você tem que descobrir a depressão, tratar,
e ver qual remédio que vai acertar contigo. Não é assim, instantaneamente, toma esse remédio aqui e está resolvido. Não, tem que acertar a dosagem, o remédio que precisa, ver se é somente depressão, se tem um outro tipo de depressão associada junto também, né? Porque é uma situação que quem já passou por isso em casa, de ter alguém com depressão, assim, entre aspas, vai contaminando toda a família, né? Daí o pai e a mãe começam a ficar preocupados, os irmãos também, aí vai pro círculo de amigos que também não sabe o que está acontecendo, acha que você não gosta mais deles, de ninguém, quer ficar mais quieto, acontece isso, né? Sim, você ficou chato de uma hora para outra, né? Ou está muito dodói, digamos assim, está com frescura, né? Está se fazendo de vítima, né? De vítima, tudo agora acontece com você, né? E aí, como é que foi quando você passou no neurologista, psiquiatra, como é que foi esse diagnóstico para você, particularmente, ter que lidar com isso? Estou com depressão, o que eu vou fazer agora, né? Então, quando teve esse diagnóstico inicial, estou com depressão, a minha vontade era de melhorar, né? Inicialmente essa era a minha vontade. Então entrou ali com o remédio, para poder tomar para melhorar, só que o remédio teve um efeito ao contrário. Você piorou? Piorei. Então, ao invés de o remédio ser uma melhoria para mim, e acontece isso com alguns casos de depressão, tem certas depressões que não pode usar certos medicamentos, né? Ele, ao invés de melhorar, muda o quadro. A pessoa muda de uma tristeza profunda, muda, de repente, daquela melancolia para euforia, agitação. Entendeu? Então foi isso que o remédio causou em mim. De repente eu mudei da água para o vinho, literalmente, de um cup, que também não foi muito bom, entendeu? Mas foi isso que aconteceu com o remédio. Teve momentos que eu não queria tomar remédio também, eu colocava o remédio para a boca, depois eu cuspia fora, entendeu? Que isso também é prejudicial, né? Porque dá aquele efeito rebote, né? De você abandonar a medicação, depois volta pior os sintomas, né? Sim, poderia ser assim, mas no caso eu nem estava abandonando, nem estava iniciando, na verdade. Eu estava querendo não iniciar ela, né? Achava que eu não precisava daquela medicação. Eu achava que meus familiares precisavam. Eu não. Era essa visão que eu tinha. E quando que você foi tomando consciência que aí você precisava mesmo, tinha que seguir a sério aquele negócio ali? Quando foi? Então, podemos dizer que foi da pior forma possível, tá? Até então, um dia que de repente, se eles conversavam comigo, mas de repente eu não entendia porque eles conversavam comigo, né? Então, mas quando um dia de repente minha família percebeu, né, que eu tinha colocado o remédio ali, que eu tinha cuspido, não estava com ele na minha boca, eles procuraram um outro especialista, relataram aquela situação que estava acontecendo ou tinha acontecido e me levaram para uma consulta específica, um outro médico. Eu falava, eu quero a opinião de outro médico, né? É bom ter a opinião de um ou mais médicos. Sobre o assunto, será que isso é isso mesmo? Então eles me levaram um outro médico para ter uma segunda opinião. E eu fui todo contente, empolgado lá para a segunda consulta. Aí passei no médico, conversamos, trocamos ideia, né? Estava meu pai, minha mãe comigo, tinha um amigo da família apoiando, né? Sempre tinha apoio de amigos familiares. E de repente, terminou-se a consulta, tudo bem, né? No local, aparentemente, uma clínica, sem suspeita nenhuma, onde eu estava. E na hora que eu vim embora, eles se despediram de mim. Falando, você fica? Você fica. Né? Os pais vão e eu fico. Falei, como assim eu fico? Né? Não, você vai ficar aqui. Entendeu? Você vai ficar aqui para você se tratar. E aí eu descobri que eu estava sendo internado num hospital psiquiátrico. Entendeu? Assim, abruptamente. Então aquilo ali foi muito forte, né? Mas um trauma que eu acabei adquirindo, depois eu venci também. Porque a minha ideia foi tentar reagir e sair. Mas daí vieram segurança, digamos assim, do hospital, né? Um abraçou de um lado, abraçou de outro, falou, fica quietinho, nos acompanha até o fundo, isso vai ser pior para você, digamos assim, né? E ali eu chamo a traição na época, sabe? Fiquei assim, como meus pais fizeram isso comigo, né? Que traição! Mas minha mãe partiu o coração dela para fazer aquilo, né? Meus pais partiram o coração deles, não foi fácil, ela voltou muito triste para casa, e ela na cidade de São José dos Campos. Mas, naquele momento, eles acharam que era prudente, a família, o médico, encaminhou que eu ficasse ali, tipo assim, num tratamento mais intensivo. A gente vai continuar com esse assunto no nosso próximo bloco. O Gente em Destaque não volta daqui a pouco. Até já.